dia, pessoal. Hoje temos mais um assunto para a gente estudar, a gente aprender da matemática básica. E o assunto que vamos estudar nesta unidade é sistema de medidas. Nós precisamos de medir muitas coisas, né? Se tivermos uma régua, dá para medir o tamanho de um caderno, medir o tamanho de uma carteira de sala de aula, então até a altura de uma pessoa podemos medir. Mas também podemos medir grandes distâncias, tipo, eu estou aqui em Valente e quero medir daqui para Salvador. Então vai ser um outro tipo de medida, não é isso? Então a gente vai usar o quilômetro e aí por diante. Então é bom a gente aprender um pouco sobre sistema de medidas. E a primeira medida que vamos aprender é a medida de comprimento. E no sistema métrico decimal, a unidade de comprimento é o metro. E esse metro tem ordens que são maiores e ordens que são menores. E os maiores nós chamamos de múltiplos. E os menores nós chamamos de submúltiplos. Tipo, o padrão é o metro. Então, quais são os menores? Os menores são o centímetro, o milímetro, né? E os maiores, quilômetro, hectômetro, né? Então, a gente vai aprender com mais detalhes agora. Aqui, ó. Nós temos os números inteiros, temos os números decimais, os múltiplos e os submúltiplos. Nós temos essa classe aqui, e dentro dessa classe nós temos algumas ordens, né? Então, eu tenho aqui a parte inteira, que são as ordens dos múltiplos. A dezena, né, que equivale a 10, centena, que equivale a 100, e a unidade de milhar, que equivale a 1000. Temos também a parte de números decimais, que é menor que um inteiro, né? Então, o décimo, o centésimo e o milímetro, tudo que equivale a 1000, centésimo a 100 e décimo a 10. Como é que encontramos esses resultados aqui? Minha unidade padrão aqui é 1. Se eu pegar 1, né, que é a parte inteira, e multiplicar por 10, então 1 vezes 10, vamos ter aqui uma dezena, 10. Se pegar no 1 multiplicar por 100, vamos ter aqui uma centena, que é 100. E se multiplicarmos nossa parte inteira, 1 por 1000, nós vamos obter 1000, não é isso? Então, milhar. Nós temos aqui a parte dos números inteiros dentro dessa ordem dos múltiplos. Temos agora os submúltiplos, que são menores do que o metro, né? Nós temos, se 1 eu dividir por 10, então 10 vezes vai ser o que, ó? Aqui, ó, 1 décimo. Tem 1 dividido por 10, vai ser 1 décimo. Um número depois da vírgula. 1 dividido por 100 vai ser 1 centésimo, ó, que vem de 100. E 1 aqui, ó, dividido por 1000 vai ser 1 milésimo. Então, um número depois da vírgula, nós temos o quê? Centésimos. Aqui, dois números, não, aqui é décimos, aqui é centésimo, 3 números são milésimos, ok? Continuando, nosso assunto de sistema de medidas e medidas de comprimento, vamos aprender a converter uma unidade para outra unidade, não é isso? Então, nós temos aqui quilômetros e temos um metro. Se eu perguntar 1 metro, 1 quilômetro, tem quantos metros? Né? Eu vou generalizar. Depois a gente vai especificar como é que a gente converte de unidade para outra. Mas 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hectômetro tem 100 metros. E 1 decâmetro tem 10 metros. Agora, quanto é que tem um decímetro tem quantos metros? 1 décimo do metro, né? 1 centímetro tem 1 centésimo do metro. E 1 milímetro tem 1 milésimo do metro, né? Mas podemos detalhar isso aqui mais embaixo. Então, nós temos também a palavra quilômetro. E vamos fazer uma sigla, km para quilômetro. Hectômetro, nós vamos colocar HM. E decâmetro, nós vamos colocar DAM. Metro vai ser M, decímetro vai ser DM e centímetro vai ser CM. E por fim, milímetro é MM. Então, a gente vai trabalhar com essas siglas aqui na tabela, porque é mais prático do que ficar colocando o número inteiro, não é isso? Eu tenho aqui algumas leituras, alguns números, né, que foram medidos. Então, como é que a gente vai ler isso aqui? 3,65 em sistema de medidas.
A parte inteira, que é antes da vírgula, a gente vai ler onde está aqui, ó, a ordem que estiver. Então, nós temos 3 ordens dos múltiplos e 3 ordens aqui dos submúltiplos, que é cada unidade. Cada ordem é uma unidade. Então, eu vou ler aqui, ó, 3 quilômetros e quantos decâmetros? 65 decâmetros. Porque a gente vai ler onde parar, né? E a gente lia 3 inteiros e 65 centésimos, que é 2 números depois da vírgula. Mas na leitura de sistema de medidas, no comprimento, a gente vai ler dessa forma. Parte inteira e a parte decimal, onde parar a ordem, a unidade. Aqui, nós temos qual é a parte inteira? 2 decâmetros, né? E a parte decimal, 25 centímetros. Porque termina em centímetros, na ordem é centímetros. A outra leitura, tem um 13. 13 o quê? Onde é que parou? 13 metros, não é isso? 13 metros, parou aqui. E aqui 2 metros. E aqui quantas partes? Qual é a parte inteira? 1 metro e 23 centímetros. Pronto. Esses números estão aqui na tabela e eu quero transformá-lo em outra unidade, em outra ordem. O que é que a gente vai fazer? Aqui eu tenho 3 inteiros e 65, 3 quilômetros e 65 o que? Decâmetros. Eu quero transformar quilômetros em metros. Então, se eu estou em quilômetros, aqui ó, quantas casas tem para chegar em metro? 1, 2, 3. 3 casas. Mas essas 2 casas já estão preenchidas. Só essa aqui que não está preenchida. O que a gente faz? Essa vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Ela vai caminhar. Ela não vai ficar aqui estática, parada. Então, a gente vai mover a vírgula aonde parar. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. 0, vírgula. Tá entendendo? Como 0, vírgula não vai ter muita funcionalidade, a gente tira o 0, vírgula e para aqui, ó. Então, 3.650. Eu poderia botar 0, vírgula, mas vai ficar invisível. Coloca se quiser. Como você faz uma prova? Pronto, eu tirei 8. Tem que botar visto 8,0. Ou visto 8 tem o mesmo valor. Eu tenho agora decâmetros. Eu tenho que transformar 2 decâmetros, não é isso? Em milímetros. Então, eu estou aqui. Quantas casas tem para milímetro? 1, 2, 3, 4. Né? Essas 3 já estão o quê? Preenchidas. Então, minha vírgula vai junto. 1, 2, 3, 4. A vírgula está aqui, mas eu completo com 0. 0, vírgula. Vou também aqui, ó, 2.250, 20.250 milímetros. Eu transformei decâmetros em milímetros. Quero transformar decâmetros novamente aqui em quilômetros, né? Decâmetros em quilômetros. Tenho 13. Eu estou aqui. Quantas casas tem para... Só que ele vai para trás, tá vendo? A conversão dele é para trás, para quilômetros. Então, eu vou contar 1, 2, né? Aí, eu vou completar com 2 zeros. E a vírgula vai para onde? A vírgula era aqui invisível, ó. Porque a gente não tira 3,0, 13,0. É a mesma coisa de 13. Então, essa vírgula aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Ela vai parar aqui. Só que aqui, ó, quando você coloca, o 0 não vai ficar. Senão vai ficar o número inteiro. Então, tem que botar outro 0, vírgula. Aí vai ficar 0,13, tá vendo? Você vai colocar aqui. Agora vamos transformar 1,23 metros. Então, eu vou transformar metros em quilômetros. Eu tô aqui, ó. Mas a vírgula dele tá aqui. Quantas casas eu vou para quilômetro? 1, 2, 3. Aí eu coloco aqui e a vírgula. Então, vai ficar aqui, tá vendo? Com as 3 casas e no final eu vou colocar aqui. Se eu voltar, se eu fizer isso, ó, 1, 2, 3, a vírgula retorna para o lugar. Entendendo? Na mesma coisa do decâmetro. 1, 2, 3. Volta para o lugar. Então, isso é transformação de uma unidade em outra unidade. Ou conversão. Nós temos aqui uma régua. Que é mais ou menos isso aqui, né? Uma régua de 30 centímetros. Só que eu só vou usar até 13, né? Porque é o que a gente vai precisar nesse momento. Ó, cada pedacinho, ó, cada risquinho desse aqui, ó, na régua, é 1 milímetro. Não é isso? Olha, 1 milímetro. Quando eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser a metade de 1, vai ser a metade, um meio, né? Isso que é meio. E se a gente contar aqui 1 centímetro, ó, tem 1 centímetro, é a mesma coisa, se eu contar aqui, ó, vai dar 10
centímetros vai dar 1 decímetro. Tá entendendo? Então, é pra gente saber que um pequenininho desse é 1 milímetro, depois 1 centímetro, e se completar 10 centímetros, vai ser 1 decímetro. É isso que a gente quer. Só, professor, onde é que eu encontro decímetro na régua? Não é isso? Então, decímetro, centímetro e milímetro na régua nós estamos aqui. Vamos também ver um problema que encaixe, que tenha, né, se chama métrico ou de comprimento. Mas antes, vamos dar uma geral sobre as medidas que vamos estudar posteriormente. Nós temos a primeira medida, que ela é como se fosse um carro-chefe para outras medidas. A nossa unidade padrão é metro. Nossos múltiplos, que são os maiores, não é isso? São esses aqui, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E nossos submúltiplos são os menores, a parte decimal, decímetro, centímetro e milímetro. E outras medidas, professor, se eu quiser medir 1 litro de água, vai trabalhar com esse metro aqui? Se eu quiser pesar 1 quilo de farinha, então as outras medidas, né, vão depender dessa unidade padrão que é o metro. Vai seguir isso tudo. Então, se aqui, ó, tabela de comprimento é esse aqui, para a gente medir o comprimento das coisas, né, o tamanho das coisas. E a área, se eu tenho uma sala de aula ou uma cozinha da sua casa, eu quero saber, quero colocar uma pedra nela, não é isso? Professora, eu vou comprar um piso para minha casa. Quantos metros eu vou comprar de piso? Então, eu vou saber a área. É a superfície do seu quarto, a superfície do chão, do piso. A gente vai trabalhar com isso aqui, ó, quilômetros quadrados. Em todos, a gente vai igualzinho de cima, só que a gente vai botar um quadradozinho. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados e 1 metro quadrado. A minha cozinha tem 2 metros uma parede e 3 metros a outra parede. Se eu fizer 2 vezes 3, quantos metros quadrados tem? 6 metros quadrados. Então, é a medida da área da sua casa ou de qualquer superfície. Nós temos também a tabela de volume, que é a capacidade. Né? Eu tenho um balde, esse balde cabe quantos litros d'água? 20 litros d'água. Então, a gente vai trabalhar com quilômetro, hectômetro, tudo ao cubo. Né? E também temos o peso, que vai ser grama. A unidade de padrão vai ser grama. Quantos gramas tem a minha carne que eu vou comprar hoje? 800 gramas, 1 quilo, né? 1 quilo. Então, 1 quilo aqui é hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E nós temos aqui a questão do litro também, ó. Quantos litros de água nós temos? Também a capacidade de litro aqui, ó, que parece com volume, né? O volume, que é a capacidade em litros, eu tenho 1 litro, 2 litros, e a capacidade é a questão de um tanque. Cabe quantos litros de água? Então, esses dois são parecidos, ok? Mas o que a gente vai estudar agora é comprimento, mas nós temos outras tabelas, outras medidas. Só estou dando uma geral do que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, nós temos um problemazinho que envolve medida de comprimento. Ao usar uma régua de 200 centímetros para medir uma mesa, Fábio observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Então, foi o que ele fez? Multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. Em metros, o comprimento da mesa é de quanto? Então, ele tem 540 centímetros. Mas 540 centímetros são quantos metros mesmo? Então, está aqui as nossas alternativas e vamos ver um pouquinho como foi que ele fez. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu vou colocar, ó, 540 centímetros. Vamos parar aqui em centímetros, tá vendo? E eu quero transformar esses centímetros em quê? Em metros. Ele vem para aqui. Então, quantas casas? 1, 2 casas. Então, a vírgula que está aqui invisível. 1, 2. Vai ficar 5 metros e 40 o quê? Centímetros. A vírgula vai ficar aqui, tá vendo? Quantas casas vem para trás? 1, 2. A vírgula está aqui invisível. 1, 2. Então, 5 metros e 40 centímetros. Como o zero não tem muito valor, então vai ser 4, pode ser 5 metros e 4 decímetros. Se você não botar
colocar o zero. Então, onde é que está a resposta aí? Aqui, ó. Tá vendo? 5,4. 540 não é, né? 0,24 metros não é. Então, vai ser 5,4 metros, ok? Então, até a próxima aula.